Diante de dois caminhos que levam a um mesmo destino, muitas vezes não temos como saber qual deles será mais curto, mais fácil ou mesmo mais seguro. A escolha tradicional nos obriga a optar por apenas um caminho de cada vez, já que seguir os dois simultaneamente parece desafiar qualquer lógica ou possibilidade prática. Entretanto, dentro do fascinante domínio da física quântica, a ideia de trilhar simultaneamente dois caminhos diferentes não apenas é concebível, como faz parte da própria essência do comportamento das partículas fundamentais que compõem nosso universo. Tal perspectiva pode soar inicialmente absurda, mas na realidade científica atual, tal concepção está longe de ser considerada improvável ou improvavelmente excêntrica. É exatamente neste contexto complexo e instigante da física quântica que iniciaremos nossa jornada, explorando desde os fundamentos mais sólidos até as hipóteses mais ousadas e extraordinárias, já consideradas pelo pensamento científico contemporâneo. Antes de avançarmos profundamente nessa realidade que desafia a nossa percepção habitual, peço que você aproveite este momento e se inscreva no canal, ativando também as notificações pelo sininho. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo conteúdos que desafiem e ampliem nossa compreensão do mundo. Deixe também um comentário compartilhando suas próprias dúvidas ou curiosidades sobre o universo quântico. Mas afinal, o que é exatamente a física quântica? Essencialmente, trata-se de um ramo científico que investiga os fenômenos no nível das menores unidades que compõem a matéria e a energia, tais como átomos, elétrons, fótons e demais partículas subatômicas. Diferentemente da física clássica, a física quântica não opera com certezas absolutas, mas sim com probabilidades e paradoxos que muitas vezes parecem desafiar a lógica cotidiana. Ao contrário da cena habitual, que remete à física tradicional, ilustrada pela queda de uma maçã, segundo a famosa lei da gravidade, descrita por Isaac Newton, o mundo quântico introduz comportamentos que contrariam a intuição convencional. Neste cenário, eventos que nos parecem impossíveis tornam-se perfeitamente factíveis dentro das condições apropriadas. Uma perspectiva que se tornou a base para diversos avanços tecnológicos contemporâneos. Historicamente, a física quântica emergiu na virada do século XX, quando o físico alemão Max Planck propôs uma solução revolucionária para um problema insolúvel pela física clássica, a questão da radiação do corpo negro. Planck sugeriu que a energia não era emitida continuamente, mas sim em pequenos pacotes discretos, os chamados quanta, conceito que deu nome à física quântica. Este insight abriu caminho para outras descobertas igualmente revolucionárias, como o efeito fotoelétrico explicado por Albert Einstein, no qual partículas de luz, chamadas fótons, demonstraram comportamento dual, podendo atuar tanto como partículas quanto como ondas. Este fenômeno paradoxal, conhecido como dualidade onda-partícula, constitui um dos fundamentos essenciais da mecânica quântica. Além desse conceito paradoxal, outras propriedades fascinantes emergiram no estudo do mundo subatômico. O princípio da incerteza formulado por Werner Heisenberg, por exemplo, revela que certas propriedades de partículas fundamentais, como posição e velocidade, jamais podem ser determinadas simultaneamente com precisão absoluta. Tal incerteza intrínseca desafia o determinismo clássico e introduz uma nova visão de realidade, na qual o observador desempenha um papel ativo no resultado dos fenômenos quânticos observados. Outro aspecto intrigante desse universo microscópico é o fenômeno da superposição, que sugere que uma partícula pode existir simultaneamente em múltiplos estados, até que uma observação direta force a escolha de um desses estados.
A metáfora frequentemente empregada para ilustrar essa ideia complexa é o famoso gato de Schrödinger, que permanece simultaneamente vivo e morto, até que se abra a caixa na qual está preso, forçando o colapso da realidade para um estado definitivo. Igualmente espantoso é o entrelaçamento quântico, em que duas partículas separadas por distâncias astronômicas podem permanecer conectadas instantaneamente, reagindo de maneira coordenada independente da distância, algo que Einstein chamou ironicamente de ação fantasmagórica à distância. Tais fenômenos impressionantes não são apenas curiosidades teóricas, mas a base concreta de tecnologias essenciais ao nosso cotidiano, como lasers, transistores e dispositivos eletrônicos, sistemas de GPS e equipamentos médicos avançados, como os aparelhos de ressonância magnética. A compreensão desses fenômenos permitiu avanços significativos em diversas áreas tecnológicas e científicas, reforçando o papel fundamental da física quântica no mundo contemporâneo. No entanto, algumas interpretações ainda desafiam nossa compreensão tradicional de realidade. Uma das hipóteses mais radicais surgidas a partir da física quântica sugere a existência de universos paralelos, decorrentes de cada decisão tomada no nível quântico. Segundo essa interpretação, proposta inicialmente por Hugh Everett, todas as possibilidades são realizadas em diferentes realidades coexistentes. Essa abordagem, embora ainda controversa e não diretamente comprovada, levanta questionamentos filosóficos profundos sobre a natureza da realidade, o livre-arbítrio e a consciência. Tal perspectiva leva inevitavelmente à reflexão sobre o papel do observador na constituição da realidade. Se a realidade quântica só se define com clareza após a observação consciente, isso sugere que a consciência pode desempenhar um papel fundamental no funcionamento do próprio universo. Contudo, se a consciência determina ou apenas revela a realidade já pré-existente, permanece um dilema em aberto, cruzando as fronteiras entre ciência e filosofia. Essas reflexões profundas tornam evidente que, mais do que uma simples teoria científica, a física quântica obriga-nos a reconsiderar nossa visão do universo e de nosso lugar dentro dele. Mais do que nunca, estamos diante da necessidade de integrar conhecimento científico com reflexões filosóficas mais amplas, para compreender plenamente a complexidade e a profundidade das implicações da física quântica. Agora, eu gostaria que você compartilhasse conosco, no espaço de comentários, qual dessas ideias quânticas mais chamou a sua atenção, ou se há alguma outra dúvida específica sobre esse intrigante campo científico que você gostaria que abordássemos futuramente. Aproveite também para deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos interessados em ciência, pois desta forma você contribui diretamente para a expansão e divulgação do conhecimento. O impacto prático e tecnológico da física quântica é certamente imenso e tangível, proporcionando avanços que mudaram profundamente o modo como vivemos, interagimos e compreendemos o universo à nossa volta. No entanto, suas implicações vão muito além de dispositivos eletrônicos ou procedimentos médicos sofisticados, alcançando as fronteiras conceituais que definem o que chamamos de realidade, existência e consciência. Ao longo da história científica, poucas disciplinas desafiaram tanto nossas convicções mais profundas quanto a física quântica, cujas ideias subvertem continuamente o entendimento tradicional de matéria, energia e causalidade. Entre os conceitos mais marcantes da física quântica está a dualidade, onda-partícula, princípio segundo o qual partículas subatômicas exibem características tanto de partículas sólidas quanto de ondas intangíveis, dependendo das condições experimentais e do método de observação. Esse fenômeno desafia diretamente a visão clássica de que as coisas são ou sólidas ou fluídas,
ou seja, que um objeto ou fenômeno possui propriedades claramente definidas e estáveis. Tal descoberta abalou profundamente as concepções deterministas do universo, onde tudo poderia ser explicado através de relações causais simples e previsíveis. Na verdade, a mecânica quântica mostra que a realidade é inerentemente probabilística e as partículas possuem apenas probabilidades específicas de se comportarem de determinadas maneiras, não certezas absolutas. Outro conceito que reformulou radicalmente nossa compreensão do mundo é o princípio da incerteza de Heisenberg. Essa ideia estabelece que quanto mais precisamente se determina a posição de uma partícula, menos precisamente se pode conhecer sua velocidade e vice-versa. Isso não decorre de limitações instrumentais, mas de uma limitação fundamental do próprio universo. Esse princípio rejeita diretamente a noção clássica de que, se tivermos informações suficientes, poderíamos prever o futuro com absoluta precisão. Em termos filosóficos, implica um limite intrínseco ao conhecimento humano sobre o universo, revelando que nossa percepção da realidade sempre terá um grau inerente de indeterminação. Ainda mais perturbadora é a ideia de superposição quântica, que sugere que partículas subatômicas podem existir em múltiplos estados simultaneamente até que sejam observadas, o que provoca um colapso que as força a assumir uma única configuração. Isso levanta questões profundas sobre a própria natureza da observação e consciência, sugerindo que a realidade não está completamente formada até que seja percebida por um observador consciente. O experimento mental, conhecido como o gato de Schrödinger, serve justamente para ilustrar essa questão perturbadora enquanto não observado. O gato estaria simultaneamente vivo e morto, numa condição paradoxal que somente se define com a intervenção consciente de alguém que abra a caixa. Esse paradoxo expõe claramente o caráter contraintuitivo e filosoficamente provocador da física quântica. Entretanto, talvez o conceito mais fascinante e enigmático do universo quântico seja o entrelaçamento quântico, fenômeno no qual partículas que já interagiram permanecem conectadas de uma maneira misteriosa. Mesmo separadas por distâncias astronômicas, quando o estado de uma dessas partículas é alterado, a outra reage instantaneamente, independentemente da distância entre elas, sem qualquer comunicação física aparente. Tal propriedade levou o próprio Einstein a apelidá-la, ironicamente, de ação fantasmagórica à distância, expressando seu desconforto com algo tão radicalmente contrário às leis estabelecidas da física clássica. Contudo, experimentos modernos têm consistentemente validado a realidade desse entrelaçamento, consolidando-o como uma das manifestações mais robustas e paradoxais da mecânica quântica. Este fenômeno tem implicações profundas para a compreensão da própria estrutura do universo, sugerindo conexões fundamentais que transcendem o espaço e o tempo como os conhecemos. A partir dessa noção de conexões instantâneas, mesmo a grandes distâncias, surgem aplicações práticas extraordinárias, como a computação quântica e a criptografia quântica, ambas fundamentadas diretamente nas propriedades únicas dessas partículas entrelaçadas. E aqui surge também uma das especulações mais ousadas da física quântica: a interpretação dos múltiplos mundos proposta por Whoever. Nessa visão radical, cada possibilidade quântica gera uma nova realidade paralela, criando um número potencialmente infinito de universos coexistentes, cada um realizando todas as possíveis variações das decisões tomadas por partículas ou observadores conscientes. Embora careça ainda de evidências diretas, essa teoria oferece uma solução coerente ao enigma do colapso da função de onda, evitando paradoxos conceituais ao considerar todas as possibilidades como igualmente reais
embora em universos separados. Essas ideias radicais, entretanto, ainda são intensamente debatidas na comunidade científica. Muitas permanecem predominantemente no domínio da teoria e da especulação filosófica. Apesar disso, o desenvolvimento da física quântica continua produzindo resultados experimentalmente verificáveis e tecnologicamente úteis. Mesmo enquanto desafia persistentemente as fronteiras conceituais da ciência tradicional, esse aspecto dual, simultaneamente prático e profundamente conceitual, é o que faz da física quântica um campo tão único e intrigante. Nesse ponto, torna-se essencial perceber o papel central do observador e da consciência em todas essas teorias. Se a realidade, em um nível quântico, é realmente dependente do ato de observar, então devemos nos perguntar sobre a natureza e a extensão do papel desempenhado por nossa própria percepção consciente na constituição da realidade física. Seria a consciência um elemento fundamental no tecido do universo ou apenas um fenômeno secundário emergindo das leis físicas? A física quântica não oferece respostas definitivas, mas certamente nos obriga a refletir profundamente sobre essas questões fundamentais. Se esses tópicos despertaram sua curiosidade ou o levaram a novas questões, gostaria de convidá-lo a participar da conversa comentando abaixo com suas impressões e reflexões sobre a influência da física quântica em sua percepção da realidade. Não deixe também de compartilhar este vídeo para ampliar o debate, permitindo que outros possam explorar estas ideias fascinantes e instigantes junto conosco. Aproveite para se inscrever no canal se ainda não fez isso e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos, sempre focados em aprofundar o conhecimento e desafiar nossa compreensão habitual do universo. A reconfiguração do pensamento proporcionada pela física quântica afeta diretamente a forma como concebemos os fundamentos da experiência, a estrutura da realidade e a natureza do saber. Nesse processo de transformação epistêmica, torna-se evidente que muitos dos postulados que sustentaram a ciência moderna por séculos já não dão conta de descrever os fenômenos observados em nível subatômico, aquilo que antes era tido como garantido, menos a separação entre objeto e observador, a linearidade do tempo. A previsibilidade absoluta dos eventos naturais menos cede espaço a uma visão mais instável probabilística, interdependente e, sobretudo, não intuitiva do universo. Dentro dessa nova estrutura teórica, o papel do observador não pode mais ser minimizado nem reduzido a uma figura externa que apenas registra eventos. Ele é, de fato, um agente cujas ações interferem diretamente nos resultados dos experimentos. Mas mais do que isso, a própria concepção de evento se altera. Um evento não é mais apenas a manifestação de uma causa em determinado ponto do espaço-tempo, mas a materialização de uma possibilidade dentro de um campo de probabilidade, que só se concretiza mediante uma interação entre sistemas. O mundo não é composto de objetos com propriedades fixas e estáveis, mas de relações dinâmicas entre estados de possibilidade, cuja atualização depende das condições concretas da observação. A física quântica, nesse sentido, desloca o foco da substância para a relação, da essência para o contexto, do ser para o vir a ser. Isso não apenas altera os modelos científicos, mas também exige uma mudança na linguagem, no pensamento e nos critérios de racionalidade. O real não é mais aquilo que se impõe de maneira absoluta, mas aquilo que se atualiza numa malha de interações. E essa malha não é apenas material, mas também conceitual, perceptiva e talvez consciente. A realidade deixa de ser algo dado e passa a ser algo em construção contínua, em constante atualização, jamais totalmente determinado, jamais completamente previsível.
Esse novo paradigma também modifica o estatuto da causalidade. No modelo clássico, a causalidade é determinista. Cada efeito decorre necessariamente de uma causa anterior, e conhecer todas as causas implica, em princípio, prever todos os efeitos. No modelo quântico, a causalidade se torna estatística. Os eventos têm probabilidades de ocorrer, mas não há garantias. Isso não significa ausência de ordem, mas outro tipo de ordem, menos uma ordem probabilística, que exige novas ferramentas matemáticas, novos critérios de validade e novos modos de interpretar os dados empíricos. Essa mudança afeta diretamente a prática científica, mas também as concepções filosóficas e culturais que derivam da ciência. O tempo, por sua vez, perde sua linearidade absoluta. Em nível quântico, não há uma seta do tempo que determine um fluxo unidirecional dos acontecimentos. Muitos fenômenos são reversíveis, e alguns até sugerem a existência de relações entre eventos que, do ponto de vista clássico, estariam separados por intervalos temporais. Em certos contextos experimentais, parece possível que o futuro afete o passado, ou que o presente seja constituído por relações simultâneas com múltiplos tempos. Esse tipo de constatação exige uma revisão profunda do conceito de temporalidade e de suas implicações ontológicas. Outro ponto central é a indeterminação, a impossibilidade de conhecer simultaneamente determinadas propriedades de uma partícula não decorre de imperfeições técnicas, mas de um limite estrutural da realidade quântica. Isso significa que o mundo, em seu nível mais fundamental, não é inteiramente cognoscível nos termos da física clássica. Há uma margem de incerteza que não pode ser eliminada, apenas compreendida, aceita e, eventualmente, incorporada nos modelos teóricos. A ciência quântica, portanto, não nos dá um retrato exato e definitivo do mundo, mas um conjunto de estruturas formais que permitem calcular probabilidades de ocorrência de certos fenômenos sob determinadas condições. Essas probabilidades, no entanto, não são ignorância disfarçada, como se costumava pensar na física clássica. Elas são expressões do próprio modo de ser da realidade quântica. O mundo, nesse nível, não é apenas desconhecido, ele é, em alguma medida, indeterminado por natureza. Essa indeterminação não é um defeito do modelo, mas uma propriedade do real. Isso muda a própria função do saber científico, que deixa de buscar certezas absolutas e passa a construir mapas dinâmicos de possibilidades relacionais. A verdade científica se torna uma questão de coerência, consistência interna e eficácia preditiva, mais do que de correspondência literal com uma realidade supostamente objetiva e definitiva. Essa nova visão tem implicações diretas para a forma como entendemos nossa relação com o mundo. Se a realidade não está totalmente determinada antes de ser observada, então nossos atos de percepção, cognição e intervenção fazem parte do processo pelo qual o mundo se constitui. Isso não significa que podemos criar a realidade arbitrariamente, mas que participamos ativamente de sua configuração. Conhecer passa a ser também transformar, observar é também agir, experimentar é também cocriar. Esse modelo exige uma ética da observação, um cuidado com o modo como nos relacionamos com os fenômenos, pois não somos mais separados deles por uma barreira de neutralidade, mas estamos implicados em sua própria formação, a física quântica, ao revelar essa interdependência radical entre sujeito e objeto, entre conhecer e existir. Aproxima-se de algumas tradições filosóficas e espirituais que sempre sustentaram a ideia de que tudo está conectado, que o real é um processo e não uma coisa,
e que a consciência tem um papel central na constituição do mundo. Embora a ciência quântica não endosse nenhuma dessas tradições em particular, ela cria um terreno fértil para o diálogo entre ciência, filosofia e sabedoria existencial, ao invés de fragmentar ainda mais o saber humano. Ela oferece a oportunidade de integração entre domínios que foram historicamente separados. Em termos tecnológicos, a física quântica continua a produzir avanços notáveis. Computadores quânticos, por exemplo, têm potencial para processar informações em escalas que superam em muitas ordens de magnitude as capacidades dos computadores tradicionais. Eles operam com qubits, que podem representar múltiplos estados simultaneamente graças à superposição, e podem realizar cálculos paralelos de uma maneira que parece desafiar as limitações clássicas. Isso abre possibilidades para a resolução de problemas complexos em áreas como criptografia, modelagem de proteínas, simulação de sistemas físicos e otimização de redes. Outras tecnologias derivadas da física quântica incluem sensores de precisão extrema, métodos de imagem médica, dispositivos de comunicação invioláveis baseados em entrelaçamento e criptografia quântica. Todas essas aplicações demonstram que, apesar de suas bases conceituais contraintuitivas e seus paradoxos filosóficos, a física quântica é uma ciência extremamente eficaz, cujas teorias funcionam de forma precisa e repetível em contextos experimentais e práticos. Essa eficácia, no entanto, não resolve os dilemas filosóficos. Pelo contrário, ela os torna ainda mais urgentes. Como pode uma teoria tão estranha ser tão precisa? Como compreender racionalmente um mundo que se comporta de maneira tão diferente da nossa experiência cotidiana? A física quântica, nesse sentido, não oferece respostas definitivas, mas nos força a ampliar nossa racionalidade, a aceitar a complexidade, a lidar com a incerteza e a reconhecer os limites do conhecimento humano. Ela não é apenas uma nova ciência, mas uma nova forma de pensar, de perguntar, de experimentar e de existir. Diante de tudo isso, cabe a cada um de nós decidir que tipo de relação queremos estabelecer com esse conhecimento. Podemos ignorá-lo, reduzi-lo a curiosidades técnicas, ou abraçá-lo como uma oportunidade de transformação do pensamento e da percepção. O caminho que escolhermos definirá não apenas nosso entendimento do universo, mas também nossa maneira de viver dentro dele. Se você chegou até aqui, compartilhe este conteúdo com alguém que também gosta de refletir profundamente sobre ciência e realidade. Sua interação nos ajuda a seguir, produzindo materiais de alto nível e a levar esse debate a mais pessoas, que valorizam o pensamento crítico e a complexidade do mundo. As consequências filosóficas da física quântica ultrapassam os limites da descrição científica e atingem diretamente os alicerces da metafísica moderna, à medida que as descobertas experimentais confirmam fenômenos como superposição, entrelaçamento, dualidade onda-partícula e colapso da função de onda. Torna-se inevitável questionar o modelo ontológico tradicional, que supõe um universo composto por entidades discretas, regidas por leis deterministas e independentes da consciência. A persistência e consistência desses fenômenos apontam para uma realidade radicalmente diferente daquela intuída pelo senso comum e codificada pela física clássica, exigindo um novo aparato conceitual para descrever não apenas o mundo físico, mas também a relação entre observador, conhecimento e existência. Essa revisão ontológica implica o abandono da ideia de substâncias permanentes com propriedades inerentes, substituída por uma visão relacional em que entidades não possuem atributos definidos antes da interação. Isso significa que não existem objetos com uma essência previamente determinada, mas padrões emergentes de relação entre sistemas. O ser, portanto, não é uma substância, mas um processo.
A identidade de uma partícula não é uma propriedade autônoma, mas um efeito da maneira como ela se relaciona com o sistema no qual está inserida. O mundo, nesse novo enquadramento, é um campo dinâmico de interações, onde o real se manifesta como resultado de encontros, de eventos, de colapsos de possibilidades. Tal compreensão afasta-se profundamente do paradigma mecanicista, que reduzia a realidade à soma de partes interagindo segundo leis fixas. O mundo quântico não é redutível à simples adição de seus componentes. Há uma não separabilidade estrutural entre os elementos do sistema, como evidenciado pelo entrelaçamento quântico. Duas partículas entrelaçadas não constituem um conjunto de duas unidades independentes, mas um sistema unificado cujas propriedades não podem ser descritas separadamente. Esse fenômeno mostra que a realidade não é local nem separável, implicando uma estrutura de interconexão que transcende a ideia de causalidade clássica. As implicações desse fato são profundas, pois minam a noção de que o universo pode ser compreendido como um agregado de partes isoladas. Ao mesmo tempo, a superposição nos obriga a admitir que uma entidade pode ocupar múltiplos estados, até que ocorra uma interação que determine um deles. Isso introduz uma lógica não clássica, na qual a identidade e o estado de um sistema não são dados objetivos anteriores à observação, mas produtos de processos relacionais contingentes. Nesse contexto, a ideia de um mundo único, fixo e objetivo, é substituída por um campo de potencialidades, onde múltiplas realidades coexistem em estado latente. A atualização dessas realidades depende de condições contextuais que não podem ser completamente previstas, apenas descritas probabilisticamente. Essa transformação na compreensão da realidade tem impacto direto sobre a ideia de verdade. Na física clássica, a verdade é entendida como correspondência. Uma teoria é verdadeira se seus enunciados correspondem aos fatos do mundo. Na física quântica, tal correspondência é problematizada, uma vez que os fatos não existem de forma independente da medição. A verdade, então, passa a ser concebida como coerência dentro de um quadro teórico que se mostra eficaz na predição e controle dos fenômenos. Isso não implica relativismo absoluto, mas uma mudança no critério de validade. O que importa não é a adequação a um mundo em si, mas a capacidade do modelo de operar com sucesso no domínio dos fenômenos observáveis. Outra implicação importante reside na natureza da causalidade. Se no mundo clássico todo efeito tem uma causa claramente determinada, no mundo quântico isso se torna uma questão de estatísticas. Não se pode mais falar em causalidade determinista, mas apenas em tendências, em propensões para determinados resultados. Isso altera profundamente nossa concepção de tempo e de agência. O tempo deixa de ser uma linha contínua e unidirecional, e a agência menos humana ou não torna-se um fator de influência real nos desfechos dos sistemas. A realidade se apresenta, portanto, como um tecido de possibilidades em constante atualização, sensível às condições de sua manifestação. A física quântica também desloca o eixo da objetividade científica. No paradigma clássico, o cientista ideal é neutro, distanciado, capaz de observar sem interferir. No paradigma quântico, essa neutralidade é uma ilusão. O próprio ato de observar altera o sistema observado. Isso implica que o conhecimento é inseparável de um contexto de interação e que a ciência não é uma representação pura do mundo, mas uma atividade de construção relacional do real. Essa mudança aproxima o pensamento científico de outras formas de saber que sempre reconheceram o caráter participativo do conhecimento, incluindo correntes filosóficas, espirituais e até mesmo artísticas. É importante notar que a física quântica não invalida
a física clássica, em escalas macroscópicas, onde os efeitos quânticos se cancelam estatisticamente, as leis de Newton continuam válidas e eficazes. O que a mecânica quântica revela é que essas leis são aproximações, válidas dentro de certos limites. Ao mostrar a incompletude da física clássica, a física quântica não a destrói, mas a inclui em um quadro mais amplo, mais profundo e mais sutil. Esse é um ponto crucial. A física quântica não é irracional, mas uma racionalidade mais rica, mais complexa, que inclui as contradições e incertezas como parte estruturante do real. Nesse novo contexto, a própria consciência adquire um status ontológico até então negado pela ciência natural. A dificuldade de definir o papel do observador em termos puramente físicos leva a uma aproximação entre física e filosofia da mente. Se a consciência interfere nos resultados experimentais, então ela não pode ser um simples epifenômeno de processos materiais. Ela deve ser reconhecida como um fator constitutivo da realidade. Isso não significa que a física quântica prova a existência da consciência como entidade independente, mas que sua presença não pode ser ignorada nos modelos que pretendem descrever a totalidade do real. Essa interseção entre consciência e realidade tem consequências também na psicologia, na ética e na cosmologia. Ela sugere que nossas escolhas têm peso ontológico, que o mundo se organiza também em função de nossas intenções e percepções. Isso não implica um antropocentrismo ingênuo, mas um reconhecimento de que estamos implicados na tessitura do universo de forma ativa e contínua. Cada decisão, cada ato de percepção, cada intervenção no mundo é um momento de coemergência entre sujeito e objeto, entre possibilidade e atualização, entre causa e forma. A física quântica, portanto, não é apenas um novo ramo da ciência. Ela é um marco de transição entre dois modos de entender a realidade. De um lado, o modelo reducionista, determinista e materialista que dominou a ciência moderna. De outro, uma nova visão, ainda em formação, que reconhece a interdependência, a indeterminação e a participação como aspectos fundamentais do ser. Essa transição não será breve nem pacífica, pois implica a revisão de muitas certezas arraigadas, tanto no âmbito científico quanto no cultural, mas ela é inevitável, pois os dados experimentais e a eficácia teórica da física quântica não deixam margem para a permanência do antigo paradigma. O que está em jogo, portanto, não é apenas uma questão técnica, mas uma transformação profunda na maneira como compreendemos o mundo e a nós mesmos. Se a realidade é, em última instância, um campo de possibilidades relacionais em constante colapso e reconfiguração, então viver é participar desse processo com responsabilidade, atenção e discernimento. Isso exige uma nova educação, uma nova ética, uma nova ontologia. Exige também a disposição para aceitar que a verdade não é um ponto fixo, mas uma trajetória, um processo, uma construção inacabada que se revela à medida que nos implicamos nela. Você já refletiu sobre como a física quântica pode mudar sua forma de perceber as decisões que toma, a realidade que vive, os caminhos que escolhe? Comente aqui embaixo como esses conceitos afetam sua forma de pensar e de existir. Vamos aprofundar esse diálogo juntos. O prolongamento dessa reflexão nos conduz a uma questão inevitável: o que significa viver em um universo cuja estrutura fundamental é definida não por certezas, mas por probabilidades, não por substâncias fixas, mas por relações mutáveis, não por independência, mas por interdependência radical? A física quântica nos força a abandonar o modelo do mundo como um mecanismo previsível e autônomo, substituindo o por uma visão de realidade, onde a participação, o contexto e a contingência
são componentes essenciais do próprio ser. Este deslocamento não é apenas teórico, mas possui implicações práticas profundas sobre como pensamos nossas vidas, nossas escolhas, nossas relações sociais e mesmo nossas instituições. Em um universo quântico, cada decisão tem um peso ontológico. Isso não deve ser compreendido de forma metafórica, mas literal. Cada ato de escolha atualiza uma possibilidade entre muitas e contribui para a configuração do real. Tal perspectiva exige uma nova ética da ação. Não se trata mais de avaliar nossas ações apenas em função de suas consequências previsíveis, mas também considerando o campo de possibilidades que elas mobilizam, colapsam e excluem. Em outras palavras, agir é também determinar, ainda que parcialmente, qual realidade se atualiza entre todas as que poderiam ser. Isso impõe responsabilidade, não apenas moral, mas ontológica. O mundo que habitamos é, em alguma medida, o mundo que construímos através das escolhas que fazemos. Essa ética da atualização do real implica uma nova sensibilidade diante da incerteza, enquanto a tradição moderna via a incerteza como algo a ser eliminado. A física quântica nos ensina a reconhecer sua inevitabilidade e a operar dentro dela. Isso exige um novo tipo de racionalidade, capaz de sustentar decisões mesmo quando não há garantias absolutas, e de tolerar a ambiguidade como parte constitutiva da existência. Essa racionalidade não é irracional, mas pós-determinista. Ela assume que conhecer é sempre parcial, situado, interativo. A verdade, nesse modelo, não é revelação final, mas abertura permanente a novos modos de ver, de interpretar e de agir. Além disso, a interdependência estrutural entre todos os fenômenos sugere que não há ação isolada, não há evento sem consequência sistêmica. Cada escolha, por menor que pareça, reverbera no campo relacional do qual fazemos parte. Isso implica uma nova visão da causalidade, não mais linear e isolada, mas distribuída e sistêmica. Nessa perspectiva, os efeitos não derivam apenas de causas locais e imediatas, mas de redes complexas de relações que envolvem múltiplos níveis de realidade. Isso exige uma abordagem transdisciplinar dos problemas contemporâneos, uma vez que nenhum fenômeno relevante pode ser compreendido dentro dos limites estreitos de uma única disciplina ou ponto de vista. Essa interconexão universal também tem implicações para a forma como nos percebemos como sujeitos. O eu, nesse novo paradigma, não é uma entidade fixa, autônoma e separada do mundo, mas uma emergência contínua da relação com o outro, com o ambiente, com o tempo. A subjetividade deixa de ser uma substância para tornar-se um processo. Isso transforma radicalmente a psicologia, a antropologia, a educação e até mesmo a política, pois todas essas esferas dependem de uma certa concepção de sujeito. Um sujeito relacional, processual e participativo exige instituições igualmente abertas, flexíveis e responsivas, capazes de lidar com a complexidade e com a mudança, do ponto de vista epistemológico. Essa nova concepção de realidade implica uma crítica profunda ao modelo representacional de conhecimento. O saber não é mais visto como uma representação fiel de um mundo externo e independente, mas como uma prática de engajamento com o real. Conhecer é intervir, é transformar, é participar. Isso exige uma ciência que se reconheça como prática situada, historicamente contingente, culturalmente mediada e eticamente implicada. Isso não significa abandonar a objetividade, mas reformulá-la como uma objetividade situada, relacional, construída coletivamente a partir de processos de validação intersubjetiva. Essa concepção pós-representacional do saber também nos permite questionar
os modos tradicionais de educação. Um modelo educacional que ainda se baseia na transmissão de conteúdos estáticos, desconectados do contexto e da experiência dos aprendizes. Mostra-se inadequado diante de um mundo quântico. O que se requer é uma educação que ensine a pensar em termos de sistemas, de interações, de possibilidades, que prepare os indivíduos para lidar com a incerteza, com a complexidade e com a transformação. Isso implica não apenas mudanças curriculares, mas uma revisão dos próprios pressupostos pedagógicos. Ensinar deixa de ser transferir, saber e passa a ser criar condições para a emergência do saber como prática relacional. No plano cosmológico, a física quântica reabre questões que haviam sido marginalizadas pela ciência moderna. Qual é a origem do universo? Qual o papel da consciência na constituição da realidade? Existe um sentido último na existência? Essas questões não são mais meramente filosóficas ou religiosas, mas ganham um novo estatuto dentro da própria física. A hipótese dos multiversos, por exemplo, reconfigura nossa noção de cosmos, sugerindo que o universo que conhecemos é apenas uma entre infinitas possibilidades realizadas em realidades paralelas. A ideia de que cada escolha cria uma nova realidade implica uma cosmologia pluralista, dinâmica e aberta, onde não há um centro absoluto, mas uma multiplicidade de mundos em constante atualização. Esse pluralismo ontológico tem implicações teológicas profundas, se a realidade é múltipla, relacional e contingente. Então, qualquer concepção de divindade ou transcendência deve ser compatível com esse dinamismo. Isso não significa negar a espiritualidade, mas repensá-la à luz das descobertas científicas mais recentes. Uma espiritualidade quântica não seria dogmática nem antropocêntrica, mas integrada ao fluxo do real, reconhecendo a sacralidade da interdependência e da transformação. Isso abriria caminho para um novo diálogo entre ciência e espiritualidade, baseado não em concessões mútuas, mas em convergências ontológicas. Finalmente, a física quântica desafia nossa imaginação moral. Em um mundo onde tudo está conectado e onde cada escolha colapsa uma possibilidade entre muitas, a ética não pode mais basear-se apenas em regras universais ou em consequências previsíveis. Ela deve incluir a responsabilidade pelas realidades que atualizamos, pelas possibilidades que deixamos de realizar, pelos futuros que tornamos impossíveis. Isso exige uma ética do cuidado, da atenção e da escuta, cuidar do outro, do mundo e de si mesmo como partes inseparáveis de uma mesma rede de existência. Esse novo ethos quântico não é utópico, mas exige esforço, reflexão e transformação. Exige que sejamos capazes de viver com incerteza, sem paralisia, com complexidade, sem reducionismo, com interdependência, sem submissão. Exige que reconheçamos que não estamos fora do mundo, observando de fora, mas dentro dele, criando com cada olhar, cada palavra, cada gesto. Viver quanticamente é viver responsavelmente, sabendo que nada é indiferente, que tudo conta, que tudo participa. Se essa perspectiva mudou algo na sua forma de ver o mundo, compartilhe esta reflexão com alguém que também busca entender mais profundamente a realidade em que vive. É com esse tipo de diálogo que construímos coletivamente uma nova forma de pensar, de sentir e de existir no universo. A trajetória conceitual, inaugurada pela física quântica, não apenas transforma a ciência, mas redefine o lugar do ser humano na totalidade do real. Em vez de espectadores passivos de uma ordem fixa, somos revelados como participantes ativos de um campo dinâmico, onde cada interação, cada percepção e cada decisão molda a realidade de maneira concreta. Essa mudança paradigmática exige uma revisão profunda não apenas
dos modelos científicos, mas dos sistemas de pensamento que estruturam nossas instituições, nossas práticas sociais e nossas existências pessoais, ao reconhecer a indeterminação como uma característica ontológica do mundo, não mais como uma limitação epistemológica. A física quântica dissolve a ilusão de controle absoluto e nos oferece, em contrapartida, uma liberdade concreta. Essa liberdade não se manifesta como arbitrariedade, mas como responsabilidade, a responsabilidade de atualizar, de entre todas as possibilidades, aquela que virá a ser. Cada ato é, nesse contexto, um colapso de função de onda, não metaforicamente, mas literalmente, no nível mais fundamental da estrutura da realidade. Assim, o cotidiano deixa de ser trivial. Cada escolha, por mínima que pareça, tem o poder de moldar o curso do real, seja no campo físico, social ou simbólico. Isso exige um novo tipo de consciência, menos uma consciência ecológica, no sentido mais amplo do termo, que reconhece a interdependência radical entre todos os fenômenos e a impossibilidade de uma existência isolada. Uma consciência atenta à complexidade, ao contexto, ao outro. Uma consciência capaz de sustentar a ambiguidade sem colapsá-la prematuramente, de habitar a tensão entre múltiplos mundos possíveis, sem buscar refúgio em respostas fáceis ou absolutas. Isso implica um modo de vida fundado não na certeza, mas na atenção, não na imposição, mas na escuta, não na rigidez, mas na plasticidade diante do real. Neste novo cenário, o conhecimento deixa de ser um espelho do mundo e torna-se um ato de engajamento. A ciência não é mais uma empresa de revelação de verdades eternas, mas uma prática de construção relacional de sentido. Essa ciência relacional não abdica da precisão nem do rigor, mas incorpora a complexidade, a contingência e a participação como dimensões essenciais do saber. Ela se torna mais humana, não por ser menos objetiva, mas por reconhecer que a objetividade não é a negação do sujeito, e sim a explicitação da relação entre sujeitos em busca de padrões compartilháveis. Na prática, isso exige novos modos de fazer ciência, novas formas de educar, novas políticas de conhecimento. Exige instituições que acolham a complexidade em vez de reprimi-la, que valorizem a colaboração acima da competição, que reconheçam a multiplicidade como riqueza, não como ameaça. Exige também um compromisso renovado com o diálogo entre saberes, entre culturas, entre formas distintas de habitar e compreender o mundo, pois o universo quântico, em sua essência, nos mostra que tudo está em relação, e que conhecer é, sempre, uma forma de relacionar-se. Este não é apenas um desafio intelectual, mas uma tarefa existencial. Viver à altura do que a física quântica nos revela significa assumir que não há neutralidade, não há exterioridade, não há gesto sem consequência. Significa habitar o mundo com a consciência de que cada ato é performativo, cada palavra é constitutiva, cada silêncio é também uma escolha. Essa é a verdadeira revolução quântica. Não apenas compreender o mundo, mas viver de acordo com o que essa compreensão exige. Se este conteúdo provocou alguma transformação no seu modo de pensar, curta o vídeo e compartilhe com quem você acredita que esteja pronto para ir além da superfície. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda há muito a explorar neste universo que só começa a revelar sua profundidade.